Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. No último vídeo nós trabalhamos esta equação aqui, que permite determinar o instante de encontro, né? Nós conseguimos determinar aqui então o instante de encontro, previamente determinado, e também a posição de encontro quando nós aplicamos a equação para cada um dos móveis. No entanto, eu gostaria de ir um pouquinho mais longe, ok? Então, para isso, eu vou partir dessa equaçãozinha aqui, numa análise matemática mesmo e depois física, tá? Partimos dela. Então, vamos uma tela um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou reescrever a equação e reescrever também o exemplo, tá? Então, o que nós temos? Nós temos com certeza dois móveis, né? Nós temos dois móveis, eu vou reescrever a equação como sendo a posição em qualquer instante, né, do móvel A deve ser igual, esta posição deve ser igual à posição em qualquer instante para um móvel B. Em qualquer instante ali, ou no mesmo instante, na verdade, para o móvel B. Ok? Bom, partindo desta equação, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que a posição inicial do móvel A, posição inicial do móvel A, mais a sua velocidade vezes o tempo, que é a equação horária, correto? Posição final igual a posição inicial mais vt. Isso deve ser igual, então, a velocidade, né, ou a posição, vamos colocar aqui a posição inicial do móvel B, mais a velocidade do móvel B, que multiplica o instante t de encontro, ok? Bom, partindo desta realidade, agora nós vamos analisar o desenho. O desenho. O desenho era o seguinte, o caso era assim. Nós tínhamos uma situação na qual, entre duas cidades, distantes entre elas, né, distância entre as duas cidades ou os móveis, enfim, que partem dessas cidades, era de 400 km. Então, aqui nós temos uma distância d de 400 km. Nós temos o móvel A, que parte da cidade A com velocidade de 30 km por hora, 30 km por hora, velocidade de A, e nós temos um móvel B que parte da cidade B no sentido contrário com uma velocidade de 50 km por hora, né? 50 km por hora. Bom, por que eu afastei um pouquinho aqui o 50 do sinal de igual? Porque as questões, os exercícios, sejam da prova do Enem, sejam das provas de vestibulares das universidades federais, ou, enfim, de qualquer vestibular, eles dificilmente vão dizer que essa velocidade é negativa. Né? Eles vão dizer que existe um móvel A com velocidade de 30 que vai de encontro a um móvel B com velocidade de 50 km por hora. Quando os sentidos forem contrários e nós quisermos trabalhar com análise vetorial, é importante atribuir o sinal, ok? Sentido contrário, sinal negativo. Bom, dito isto, agora nós vamos analisar a equação para ver como ela fica, partindo do princípio que a posição inicial, vou fazer da corzinha certa aqui, a posição inicial do móvel A é zero, e 400 km adiante, então na posição inicial 400 km, está o móvel B, né? Partindo desta relação, que é o mesmo que nós... Vamos fazer da corzinha certa de novo. Aqui, só para não ter problema. Que é a mesma análise que nós fizemos antes, né? Posição inicial do B, então, 400 km. Nós vamos montar a equação, tá? 400 km. Então, vamos de novo. Olha só. Posição inicial do móvel A. Posição inicial do móvel A mais velocidade de A vezes tempo igual a posição inicial de B mais velocidade de B vezes o tempo. Então, ficaríamos assim.
posição inicial. Aliás, perdão, vamos fazer assim. Velocidade. Velocidade do móvel A vezes o tempo. O que eu vou fazer agora é pegar todo mundo que multiplica o tempo, né? Então, esse cara aqui multiplica o tempo, VA vezes T. E esse aqui também multiplica o tempo, VB vezes T, e vou jogar para o mesmo lado da igualdade. Então, vai ficar VA vezes T menos VB vezes T. Ok? Da mesma forma, nós teremos aqui quem não multiplica o tempo, ou seja, este elemento aqui, que não será alterado, vamos deixar ele bem quietinho lá, xb, posição inicial do móvel B, menos este outro elemento aqui, que é a posição inicial do móvel A, que troca de lado e vai para a direita da igualdade aqui, menos posição inicial do móvel A. Pronto. Bom, a partir desta análise, o que eu vou tentar te mostrar, né? Que a velocidade do móvel A menos a velocidade do móvel B representam uma análise física chamada velocidade relativa. Então, vamos colocar isso aqui entre colchetes, assim. Isto multiplica o tempo, estou colocando em evidência, né? Ó, VA vezes T, e aqui menos VB vezes o instante tempo. E XB menos XA, XB é 400, menos 0, é a distância entre os móveis. É a distância entre os dois móveis. Então, vamos colocar aqui também, explicando que esta distância aqui é a distância entre os móveis A e B. Perfeito? Bom, a partir daí o que aparece? Aparece uma expressão que facilita a nossa vida. A velocidade relativa entre os móveis A e B vezes o tempo é igual à distância entre os móveis A e B. Bom, a partir dessa análise, nós também podemos agora determinar, vamos fazer um caminho de uma cor diferente também, olha só. A partir dessa análise, nós podemos determinar um instante de encontro. Olha que interessante. Velocidade relativa entre eles. Quanto vale a velocidade de A? Vale 30. Vale 30. Menos. Qual é o valor da velocidade de B? Menos 50. Menos 50. Isso vezes o tempo é igual à distância inicial entre eles de 400 km. Então, eu tenho 30 menos 50, dá 80, vezes t, igual a 400, e, portanto, nós temos o t de 5 horas. Esse é o tempo de encontro. Ou seja, se você partir direto dessa equação de velocidade relativa aqui de baixo, de repente, as questões podem ficar mais rápidas, né? E nós não podemos esquecer que o tempo é um fator crucial para a prova do Enem. Tá legal? Então, velocidade relativa a B, que multiplica o tempo, é igual à distância inicial entre os dois móveis. No próximo vídeo, eu falo apenas dessa análise de velocidade relativa. Então, eu peço apenas que você não esqueça que velocidade relativa é VA menos VB. Eu vou até anotar aqui, para você não esquecer. Ó, que velocidade relativa entre móveis A e B, dois móveis, ou B e C, C e D, enfim, é sempre a velocidade de A menos a velocidade de B. Né? Sempre isso aqui. Tá legal? Em análise vetorial. No próximo passo, nós faremos uma análise um pouquinho mais simples. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.